Bom dia, Cris. Bom dia, amigos da Rádio Noroeste. Bom dia, amigas. Aqui é o professor Wagner Romão, presidente da Unicamp, com a nossa coluna Educação em Pauta. Cris, hoje eu quero falar sobre dois assuntos muito importantes, né? O primeiro é a tramitação do Fundeb, do Fundo da Educação Básica, lá no Congresso Nacional, mais especialmente na Câmara dos Deputados. E o outro assunto é o dia 18 de março, que vai ser um dia de mobilização em defesa da educação, em defesa do serviço público, e que vai acontecer também aqui em Campinas, vai acontecer em todo o país, mas também vai acontecer aqui em Campinas. Mas sobre esse assunto eu falo mais para o final da minha participação. Cris, o Fundeb é um fundo da educação básica, né, que organiza todo o processo de financiamento da educação básica, do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio em todo o país, né? E ele foi criado lá no período do governo Lula justamente para haver uma distribuição dos recursos da educação de maneira mais equitativa entre os municípios e entre os estados, né? Para esses fundos colaboram, então, os recursos, né, financeiros, os recursos orçamentários dos municípios, dos estados e também da União, né, esses recursos que vêm do governo federal. Ele é muito importante porque ele financia exatamente a educação básica, né? Então, está em discussão no Congresso Nacional uma alteração da lei do Fundeb, né? O Fundeb, se não for alterado neste ano, ele vai desaparecer e isso vai trazer consequências muito ruins, né, para toda a educação básica no país, né? Sobretudo para os municípios e os estados da federação mais pobres, né? Porque ele faz exatamente essa partilha mais equitativa dos recursos da educação para a educação básica. O que está em discussão lá no Congresso? A bancada de apoio à educação tinha proposto, né, esse é o tema principal da polêmica que está colocada lá, ele tinha proposto um aumento em 40%, né, uma contribuição sobre o Fundeb em torno de 40%. O que acontece hoje? O governo federal, ele complementa recursos, sobretudo para aqueles estados e municípios mais pobres, como eu falei, né? Esse complemento federal atualmente é de cerca de 15 bilhões por ano, né, ao ano, o que corresponde a 10% do que é investido no Fundeb, a partir do Fundeb, né, em todo o Brasil. Ou seja, em torno de 150 bilhões de reais é o custo total, né, o investimento total no Fundeb para o financiamento da educação básica, e o governo federal complementa essa quantia com mais 10% disso, algo em torno de 15 bilhões de reais. A proposta que os educadores, os deputados ligados à educação, deputadas também, fizeram nessa discussão é de que esse percentual correspondesse a 40%, né? Ou seja, a União se comprometendo então com muito mais recursos para a educação, enfim, colocando a sua parcela, né? Aumentando a sua parcela de contribuição para este fundo, para o Fundeb, né? Houve ali uma negociação. Como a gente sabe, esse governo Bolsonaro é um governo que, primeiro, é um governo que rechaça professor, é um governo que persegue professores, é um governo que, se pudesse, transferiria toda a educação para a iniciativa privada, né? Com gravíssimas consequências para todos e todas nós, brasileiros e brasileiras, né? E também, por outro lado, esse governo não gosta de fundos, dessa reserva dentro do orçamento público para determinados setores, né, das políticas públicas, especialmente saúde e educação, que são os setores em que estão mais vinculados, né, a essa ideia de fundos. Ou seja, que qualquer governante, quando entrar, seja na presidência da República, seja na prefeitura, seja no governo do Estado, ele é obrigado constitucionalmente a dedicar uma parcela, né, uma porcentagem do orçamento público para a educação e para a saúde. Claro, porque essas são as áreas principais,
né, junto com a segurança pública, são as áreas principais da atuação do Estado. Pois bem, o Paulo Guedes não gosta disso, né, o ministro da Fazenda não gosta disso, e o Bolsonaro também tem atuado para acabar com os fundos, que é uma garantia constitucional. Então, o que aconteceu na negociação com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, é que a versão do texto que está em discussão na Câmara dos Deputados trouxe essa primeira proposta de 40% para 20%, né? E o governo federal, o governo, portanto, Weintraub, o ministro da Educação, Bolsonaro, Paulo Guedes, querem diminuir ainda mais esse percentual que está colocado na proposta. Então temos que ficar muito ligado nessa discussão, porque ela é fundamental para a educação básica, ou seja, para, né, você que é mãe, você que é pai de aluno, de estudante, você que é avó, avô, né, para o recurso que vem para os municípios, para a compra do material escolar, para a compra do uniforme, para as carteiras, enfim, para a manutenção da escola. Então é essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje na Câmara e vamos acompanhando, e eu trarei mais notícias a respeito do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. O outro ponto, Cris, que eu queria chamar mesmo a população, a sociedade aqui em Campinas e região, né, todas as pessoas que estiverem ouvindo esse áudio, é chamar as pessoas para se manifestarem no dia 18 de março. Né? O dia 18 de março vem sendo construído há muitos meses já, né, com todo o pessoal da educação, professores, representantes de estudantes, funcionários técnico-administrativos na área da educação, né, e isso se espalhou, esse movimento todo se espalhou, inclusive, para todos os sindicatos ligados ao serviço público, que nós estamos vivendo um ataque muito feroz ao serviço público de maneira geral. E o dia 18 acabou se tornando um dia de luta, né, em repúdio às manifestações que aparentemente devem ocorrer no dia 15 de março. Né, são manifestações que vinham sendo chamadas em favor do fechamento do Congresso Nacional, do fechamento do STF, né, exatamente da implantação de um governo autoritário no Brasil, que é uma coisa que está no passado e que nós temos que combater diariamente, porque tem muita gente nesse país, infelizmente, que entende que ditadura é melhor do que democracia, né? E inclusive o presidente da República que tem chamado esses atos. Então, o dia 18 de março, que a princípio era um dia em defesa da educação, se transformou num dia em defesa da democracia, do serviço público e, claro, da educação também, né? Então, nós teremos no dia 18, uma mobilização puxada pelo pessoal da POSP, da rede estadual de ensino, na manhã ali no Largo do Rosário, né, a partir das 9 horas. A partir da 1h30 da tarde, nós da Unicamp, em conjunto com outras entidades ligadas ao campo da educação, a APROPUC, que é a Associação dos Professores da PUC Campinas, o SIMPRO, né, o Sindicato dos Professores das Entidades Particulares, também colegas da POSP. Nós vamos iniciar ali no Lago do Rosário o Ciência na Praça, né, que são aulas públicas, experimentos, né, ao ar livre, enfim, mostrar um pouco do que a universidade tem para apresentar para a sociedade ali naquele momento. E por volta das 17 horas, nós vamos iniciar a concentração para a grande manifestação que vai percorrer as ruas do centro de Campinas em defesa da educação, em defesa do serviço público, em defesa, enfim, da democracia. É isso, Cris, a nossa conversa já ficou muito longa, mas são dois assuntos muito importantes. Primeiro, a defesa do Fundeb e, em segundo, a oportunidade de irmos às ruas, nos manifestarmos em defesa da educação, do serviço público e da democracia. Um grande abraço para todos e todas, um grande beijo para você, Cris, ao Gerry, a todo mundo aí da Rádio Noroeste, e nos vemos na luta, nas ruas, em defesa da educação.